Na maneira como eu me relaciono com Deus, eu posso pedir o que eu quiser para Deus. Tem 2 regras fundamentais da maneira como eu acredito. A primeira, o que eu estou pedindo é justo. Segundo, eu já fiz a minha parte. Pô, Deus te mandou o barquinho, você não foi capaz de subir, pô. Você não fez a tua parte. Na historinha do barquinho, tá certo? E eu sempre soube separar muito bem aquilo que eu posso pedir e aquilo que eu não posso pedir. Dou um exemplo assim muito claro. Você sabe que o meu filho mais velho, mais novo do meu primeiro casamento, eu tenho 6 filhos. O Pedro Paulo, que correu 6 anos na Fórmula 1. Cara, eu nunca pedi a Deus para ganhar a corrida. Eu não posso pedir a Deus para ganhar a corrida. Posso pedir a Deus para preservá-lo, para que ele se machuque, não tenha um acidente muito grave, para ganhar a corrida, não. Eu posso pedir para Deus para me ajudar nos meus negócios? Mas de jeito nenhum, pô. Eu posso pedir para ele preservar a minha saúde. Isso sim. Com tudo aquilo que eu faço. Deus, protege a minha saúde. Olha, eu estou me cuidando. Eu procuro fazer exercício, eu procuro me alimentar bem, procuro não fumar, estou fazendo a minha parte. Protege a minha saúde. Então, 2 coisas só que eu peço para Deus. Deus protege minha saúde e minha família. O restante deixa que eu vou buscar. Eu posso pedir aquilo que é justo e eu já fiz a minha parte. Então, esse tem que ser o ponto. E Deus é um tremendo amigão, sem dúvida nenhuma. Se a gente souber, né? Se a gente souber se cuidar, pensando um pouco, né? Vamos nos cuidar e a gente procurar ser feliz. Tá? Deus gosta de gente feliz, de gente dar risada. Então, às vezes as pessoas imaginam Deus bravo, não faça isso, faça aquilo. Não. Deus gosta que a gente seja feliz. Não, mas deixa eu te fazer mais uma última pergunta então, vai. Mas como que você relaciona, então, você que é uma pessoa de muita fé, né, para os grandes erros, né, os grandes... Pô, na sua vida você passou por muitos momentos ultra difíceis. Como que você relaciona a fé com esse tipo de coisa? Você entende que são coisas que foram colocadas para que você passasse por isso, passasse por esse sofrimento, passasse por esses momentos difíceis e tirasse alguma coisa daí? Ou você considera que esses momentos difíceis são frutos de algo que você não fez ou de uma situação que você mesmo criou, assim? Como que você entende aquelas coisas que quando você olha, você fala... você falou que a regra é ser justo, né? É aquelas coisas que são quase que o contrário. Você olha e fala, nossa, isso que está acontecendo comigo é injusto. Como você entende isso sob a ótica da sua fé? Vou te dar um exemplo muito simples e muito claro, tá certo? Muito simples e muito claro. Você sabe, todo mundo sabe que eu fui sequestrado, quando um sequestro ficou muito complicado e coisa e tal. Bom, naquela altura tinha muito sequestro. Muito. Toda a minha família andava com segurança. Meus pais, meus irmãos, meus pais que eram vivos, todo mundo com segurança. Eu não. O que eu dizia? Pô, quem é que vai se meter comigo? Pô, eu sou o cara. Tá? Forte, brigo bem, atiro bem, treinado, muito treinado. Quem é que vai se meter com um cara como eu? Andava solto pelo mundo, sem nada. Pá! Vieram 10, usaram 3 carros, lá fui eu pro cativeiro. Tá? Por quê? Eu fiz a minha parte? Eu não fiz a minha parte. Eu não fiz a minha parte, tá certo? Eu deixei que coisas acontecessem, até provoquei que as coisas acontecessem, tá certo? Não acho que Deus coloca certos obstáculos pra gente transpor, pra gente crescer. Tiago, eu acredito sempre que as pessoas crescem muito mais no sofrimento e na tristeza do que na alegria e no sucesso. Na alegria e no sucesso é tudo alegria, cara. No sofrimento, na tristeza, ou você cresce ou você perece, pô. Você tem que se virar, mas você cresce, você tem que crescer, tá certo? Então, eu não acredito, em hipótese alguma, eu não acredito em destino, eu falei pra você. Não acredito, eu acredito inclusive que a gente escolhe o que a gente quer ser na vida. A gente escolhe qual é o caminho que a gente quer seguir. Ah, mas não tem destino, pô, não tem destino. Claro, acontecem coisas, se vira, mas é da vida. Na vida acontecem muitas coisas, certo? E você não pode evitar. Agora, tenta evitar. Tenta se precaver. Ah, eu não vou fazer tal coisa e tal, porque isso aqui eu posso cair. Tenta evitar. Tome os seus cuidados. E Deus vai te proteger, quer dizer, quando você realmente está pedindo uma coisa que é justo. E segundo, você já fez a tua parte.
O restante, cara, se vira, é o livre-arbítrio, é o que você tem que fazer. Eu entendi algumas coisas que aconteceram na minha vida mais recentemente, e no meu caso, o que eu entendi foi Deus, basicamente. Isso daqui te permite ter um senso de gratidão completamente diferente. E imediatamente o seu senso de devolver para o mundo, ele acelera. Esse momento ele é antecipado. Então, eu reconheço que muito do que eu estou fazendo hoje, eu só consigo fazer por alguns talentos que eu recebi e por ocasiões, situações que apareceram e aconteceram na minha vida. Logo, eu tenho uma responsabilidade muito grande de trazer isso de volta. E já que a gente está falando um pouquinho sobre isso, eu vou contar uma história para chegar numa pergunta que ela é simples, mas ainda será muito poderosa, porque é uma pergunta que para algumas pessoas é muito banal, mas talvez para outras seja o segredo do sucesso, que é o seguinte: eu percebo que a maioria das coisas que a gente deveria fazer a gente já sabe. Então, eu sei que eu não posso ir na rua e brigar com alguém de graça, não adianta eu ficar xingando alguém de graça, não adianta eu exercer um poder onde eu vou machucar alguém erroneamente, né? Eu sei que, eu quero emagrecer, eu vou fazer exercício e comer direito. Então, a maioria das coisas a gente já sabe o que a gente precisa fazer, né? Estudar, eu tenho que ler um livro, a gente já sabe. Mas, né, tem uma história que eu tava em Maringá ontem, eu contei pro pessoal que tava no evento, que eu tava contando um pouquinho sobre um aprendizado em relação à história de Adão e Eva. Então, Adão e Eva, né, o que aconteceu ali, né, na criação do mundo e tal, é que, a mulher, ela foi tentada pela serpente a comer o fruto, né, comeu lá o fruto, adquiriu conhecimento e dali, veio o pecado, né? E nesse momento, Deus estava procurando por Adão, falou: Adão, cadê você? Né? E o Adão estava se escondendo ali. E aí Deus falou assim: Adão, por que você está se escondendo? Aí Adão disse assim: eu estou me escondendo porque eu estou nu. E aí Deus perguntou: mas quem disse que você está nu? Então perceba, ele estava nu até aquela hora. E aí, de repente, nesse momento ele sentiu vergonha depois de ter adquirido conhecimento. Então, aqui foi a primeira vez que existiu outra voz, além da voz de Deus, falando na cabeça de Adão. Coisas do tipo: não, você não pode ficar assim, não sei o que. Outras vozes começaram a confundir a cabeça dele. E aí, na nossa vida, eu acredito que várias vozes falam na nossa cabeça ao mesmo tempo. E às vezes, uma dessas vozes é a voz de Deus. E às vezes a gente não consegue discernir o que é Deus, o que são outras vozes, o que é imaginação, o que são outras pessoas, o que é o mal, o que está acontecendo na nossa cabeça. E biblicamente, uma forma de você conseguir discernir e ouvir a voz de Deus é você treinar. É a devoção, é a constância, é a oração, é você buscar isso. Uma hora começa a ficar cada vez mais fácil até que você consegue reconhecer essa voz com mais facilidade. Vindo para um mundo um pouco mais cético, na nossa vida, a gente tem várias decisões para tomar. Todas as decisões, elas trazem muitas vozes ao mesmo tempo. Então eu tenho um brigadeiro na minha frente. Eu tenho uma voz dizendo coma. E eu tenho uma voz dizendo: você não pode, você está de dieta. E tem outra voz dizendo: não, depois você malha. Não sei o que lá. Então todas as decisões da nossa vida têm várias vozes ao mesmo tempo. Então a pergunta que eu te faço é: por mais que racionalmente seja óbvio, na prática nunca é. Então como discernir entre a voz na minha cabeça que eu devo ouvir e aquela que de fato eu costumo seguir? Olha, Tiago, é muito gostoso te ouvir falar, enfim, desse teu lado espiritual, falar de que você sabe já muitas coisas do que você tem que fazer. E depois vou entrar um pouquinho nisso, que a gente nunca sabe tudo. Mas depois a gente chega nessa. Agora, quando você fala, eu concordo com você. Você tem sempre vários estímulos entrando dentro de você, que você chamou de várias vozes que entram dentro de você. Como é que você distingue aquele que é o melhor? Primeiro, como é que eu acredito? Como é que eu penso? Eu tenho uma relação muito forte com Deus, muito forte. E quando eu começo a pensar nesse mundo, por que eu nasci aqui e não nasci no Afeganistão? Por que eu fui contemplado desse jeito? Quando você começa a colocar uma coisa dessa assim, tá? Você começa a fazer uma certa confusão. Acontece que você veio ao mundo e Deus te dá o livre-arbítrio, que é você que vai decidir, mesmo dentro do ambiente que você estiver, seja aqui ou no Afeganistão, como é que você vai se comportar na vida. Dentro desse livre-arbítrio, você tem que fazer as suas escolhas. E você tem que escolher qual é a voz que você vai ouvir.
E você tem que se treinar para isso. Seja um cara do bem. Siga as coisas que você desenvolve. O fundamental é você seguir as coisas que você determinou na sua vida. Na minha vida, sempre, eu tive com a meta minha, lá na frente que eu puxo, para onde eu vou. Minha meta está assim: felicidade. Eu sempre quis caminhar e quero caminhar em direção à felicidade. Essa é a meta da vida para mim. Como é que isso vai interferir para mim? Eu tenho outras coisas também de meta, tá? Vou entrar depois no aprender e compartilhar. Mas como é que a felicidade vai me decidir se eu como brigadeiro ou não como brigadeiro? Claro que vai. Porque você vai decidir entre a felicidade momentânea e a felicidade maior. Você comeu brigadeiro? Que gostoso. Comi, ele dá uma delícia. Dali um pouquinho vai estar um sentimento de culpa. Putz, eu sei que eu estou gordo, eu sei que eu estou... Esse livre-arbítrio, você tem que exercitar. E a maneira de você exercitar é ser o seguinte: eu caminho em direção à felicidade. Você está aqui nas coisas que você está fazendo, com todo o sucesso que você, os meninos aqui estão tendo, tá? Tem como meta tudo que eu faço. Minha meta principal, eu quero ser feliz. E decide quantos brigadeiros você quer comer.